Olá, bom dia pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, a gente mais um dia aqui nessa realidade. E aí, como tá tudo com vocês? Está sobrevivendo aí a energia baixa aí do carnaval? Como tá você? Você tá indo pro carnaval, pessoal? Ou tá meditando, tá orando, tá se livrando dessas energias negativas? Aí vai depender da sua consciência, tá, pessoal? Para você estar bem, tá? É preciso estar buscando a energia mais elevada. Principalmente nesses tempos, tá? Em que as pessoas estão agitadas, tá? Os pensamentos dela. Então, por quê? Elas, no nosso estudo aqui, vocês sabem que elas estão lançando energia no ambiente. E não é uma energia positiva. A gente sabe disso, mas ela não sabe, tá? Ela não sabe, ela está lançando a energia, ela não sabe. E vai fazer com que o ambiente pese, tá? Fica pesado, tá? Então a gente também sente, tá, pessoal? A gente sente. Ah, tem como evitar, emoção? Não tem como evitar. O evitar seria as pessoas estarem pensando positivo, estarem vibrando positivamente, tá? Mas não é isso que acontece, tá? A gente sabe, a gente tem já experiência nesse tipo de festa, tá? Então a gente sabe que o que as pessoas estão pensando lá é bagaceira, tá, pessoal? A maioria. Vai ter alguns que vai pensar uma coisa assim boa, vai, mas não vai fazer efeito. É igual a gente vai ficar aqui irradiando, pensando positivo, mas não vai fazer efeito, porque a maioria, quem ganha é a maioria, pessoal, tá? A energia, quando junta a energia da maioria, é por isso que tem um grupo grande, tá, pessoal? Um grupo, os irmãos se unissem só naquele pensamento, naquela energia positiva, então a energia poderia combater. Mas não é assim que acontece, tá? No meio, você vê aí no meio da religião, é cada um por Deus e cada um por si, Deus contra tudo. Não é assim. Então, quem fez isso foi a Matrix, para que ninguém unisse a seu pensamento, sua energia, porque ele sabe que é um poder. E aí, vocês não unem, tá? E eles aí unem através dessas festas no mesmo pensamento. Então, vai ter uma negatividade no ambiente. Não tem como correr, tá, pessoal? É por isso que o quê? Eu estou aqui nos meus vídeos para trazer consciência, tá? Não adianta, a pessoa foi para lá, tá? Como tem alguns grupos aí religiosos, tá? Principalmente a pessoa tá lá no carnaval, aí tá lá querendo evangelizar, falar. Não, a pessoa já escolheu, pessoal, tá? Ela tomou a decisão dela de ela ir e ela sabe que tem uma energia lá que não é boa. Ela vai bagunçar também, ela vai com pensamentos de bagunçar também, porque ela sabe que é um ambiente onde ela pode ficar livre, solta, fazer o que dê na telha dela. A maioria das pessoas tá pensando assim, tá? Então, não adianta você ir para lá, tem muitos grupos evangélicos, né? Que vai para lá querer evangelizar, oh, eu aceito aqui a Jesus e a salvação. Você aceita Jesus ou o inferno? Tá certo, pessoal? A pessoa já escolheu quando ela decidiu ir, tá? Por mais que ela esteja enganada, ela decidiu ir porque ela tá na frequência, tá? Ela não tá numa frequência de espiritualidade, tá? De buscar coisa da Bíblia, ela não tá nessa frequência. Então, ela decidiu ir porque ela tá na frequência lá. Ela foi atraída por esse ambiente. E não tem o que fazer, tá, pessoal? A gente só
pode interceder, que livre do mal, que livre. É somente o que a gente tem que fazer. Mas a bagaceira vai acontecer, tá? E tá acontecendo, né? Aí não tem, eu falei, tá? E não tem o que fazer aí. O que a gente tem que fazer é nos proteger, cuidar da gente nesses dias que a energia está aí pesada, essas coisas, tá? Pra gente se sentir bem, tá? Mesmo acontecendo, a gente tá se sentindo bem, tá, pessoal? O importante é isso. Então, pessoal, por que eu tô dando essa introdução toda aqui, falando sobre isso? Mas antes de começar o nosso tema de hoje, né, pessoal? Eu quero agradecer a você. Nossa, pessoal, vocês estão. Eu estou me surpreendido. No dia de carnaval, tá, pessoal? Os meus vídeos tá tendo uma visualização muito grande. Eu tava pensando, digo, do carnaval, todo mundo vai estar voltado pro carnaval, não vai querer nem saber de espiritualidade, mas eu tô me surpreendendo, tá? Porque a visualização tá até maior do que o dia que não é o dia do carnaval. É por isso, tá, pessoal? A gente. Eu digo, eu vou gravar vídeo esse dia de carnaval, eu pensando, né? Ó, você vê como é a mente humana. Eu pensando, eu vou gravar esse dia vídeo aqui de carnaval, mas eu sei que não vai ter visualização, as pessoas não vão assistir, tá? Não vai dedicar para isso, porque eles estão pensando em carnaval, tá? Em festa, ir para algum lugar, comer alguma coisa, beber, tá? Então, as pessoas não vão assistir. Eu tô gravando para deixar aí para quando vocês voltassem do carro. Mas eu tô vendo que, nossa, pessoal, aumentou a visualização nesse carnaval. Ele tá me surpreendendo, tá? Então, agradecer a vocês. Obrigado, tá? Vocês estão se dedicando até do dia de carnaval à espiritualidade. Graças a Deus, tá? Obrigado aí, tá? E por que eu estou dando essa introdução, pessoal? Tá? Qual é o meu tema de hoje que a gente vai falar? O outro tema que a gente falou foi o que mesmo? Foi o que é o amor espiritual, né, pessoal? Foi bom, né, esse vídeo aí, tá? Teve pessoas aí que comentaram energeticamente, disse que foi porque o amor, tá, pessoal? O amor é uma força muito forte. Teve pessoas que sentiram assim, aquela energia aí nos comentários, tá? Obrigado, tá? Eu gosto dessa que você dê o que você sentiu na hora, tá? Isso é muito importante, tá, pessoal? Para mim, para eu ver se verdadeiramente eu tô passando uma positividade, uma energia, né? Positiva ou se eu tô desviado da espiritualidade. Tá? É assim, pessoal, tá? A gente tem que estar vigiando, observando os nossos espelhos, tá? Você é meu espelho. Se eu sou um espelho para vocês, vocês também é meus espelhos. Para estar me vigiando, tá? E a gente caminhar, tá, pessoal? Com humildade, sinceridade, com honestidade, consigo mesmo, com as outras pessoas. Então vamos caminhando assim, tá? Que Deus tá começando a trabalhar, tá? No nosso meio, tá? Já tem relato de pessoas aqui que, nossa, o que a espiritualidade está trabalhando na vida dela não conta, tá? Eu só sei porque ela me contou, tá? Essa pessoa do meu canal. Mas é isso, tá, pessoal? A gente tem que confiar nesse Deus. Se você permitir que Deus esteja no seu coração trabalhando esse amor, tá? A espiritualidade vai ajeitar tudo na sua vida. Por mais que sua vida esteja desorganizada, tá? Tá um caos só, então, mas a espiritualidade vai fazer com que tudo volte ao devido lugar. Tá certo, pessoal? Por que eu estou dando essa introdução, pessoal? Porque nosso tema de hoje é o que é
a desilusão espiritual. Então, vocês sabem o que é isso, pessoal? Eu acho que eu vi poucos aqui esse tema falado aí no meio espiritual, religioso, tá? Eu já vi esse tema aqui na psicologia, na psicanálise, né? Também na filosofia. Eu já vi falar muito sobre essa desilusão, mas ela também, esse é um tema que é falado na espiritualidade também, tá? Não sei se vocês já ouviram, tá? Porque dificilmente tem muitos vídeos falando sobre isso, mas se não tiver, vai ter o primeiro que vai ser o meu, tá? O meu vídeo falando sobre essa desilusão. Então, o que é isso, pessoal? Vocês sabem o que é isso? A gente vai estudar sobre isso, tá? Para a gente saber. E por que é importante passar por esse sentimento de decepção. Então, ele fala que a desilusão espiritual é um sentimento de decepção. Então, eu acho que todo mundo aqui já passou por uma decepção na vida, tá? O seu espírito já experimentou essa desilusão espiritual, porque é um sentimento. Mas por que é importante a gente passar por esse sentimento, pessoal, de decepção? Porque decepção não é boa, tá? Se você não tiver com a expansão da consciência evoluída, tá? Para entender o porquê você está passando por isso, você vai ver essa decepção como uma coisa muito trágica na sua vida. É capaz até de adoecer você, tá? Por quê, pessoal? Tem como evitar a decepção? Não tem, tá, pessoal? Não tem como evitar. O que é que a gente tem que fazer? A nossa defesa. Mas por que ele fala que é importante a gente passar? Porque essa decepção, tá? Essa desilusão vai fazer com que espiritualmente a gente cresça, a gente amadureça. Porque você vê que as coisas que acontecem nas nossas vidas faz com que a gente amadureça, tá? Tem um crescimento espiritual, né? Como a Bíblia fala lá, Paulo, né, fala, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então, aquele que é uma pessoa conectada com a espiritualidade, ele está na... Então, todas as coisas estão cooperando para o bem dele. Se ele não tem uma visão dessa, ele vê essa desilusão, esse sentimento desse como um mal para a vida dele. Entende, pessoal? Eu estou dando essa introdução aqui, pessoal, para vocês entenderem o que é essa desilusão espiritual. Mas vamos entrar aqui no estudo, tá? Que através do estudo eu vou dando ênfase na hora que eu vou lendo aqui nas coisas aqui, tá, pessoal? Vou tomar aqui um chazinho aqui, tá? Para minha garganta ficar maravilha, tá? Para vocês ouvirem aí como é minha frequência da minha voz, tá? Tá sair bem para não sair rouco, né? É porque eu já tenho uma voz rouca, tá? Eu já tenho uma voz rouca e aí se eu não melhorar, tá, pessoal? Tomar um chazinho, tá? Eu já tenho uma voz rouca, tá? Quando eu cantava no grupo, né? Tinha pessoas que falavam assim, nossa, a sua voz, você cantando a sua voz rouca, é um... Ninguém tem esse timbre assim dessa voz, né? Tinha pessoas que gostavam, né, pessoal? Do timbre da voz da pessoa rouca, né? Porque tem muitos cantores aí rouco, né? E tinha aquele timbre, sai bonito, né? Então, para melhorar o meu timbre de voz, tá? Vou tomar aqui um golinho de chá. Vou tomar um golinho de chá aqui para a gente começar a falar o que é essa desilusão espiritual. Então, o que é essa desilusão espiritual, pessoal? Ele fala, a desilusão espiritual é um sentimento de decepção.
que a pessoa passa. Aí ele fala que pode ocorrer na caminhada espiritual de uma pessoa. Então, na caminhada da sua consciência aqui, do seu espírito, pode acontecer você experimentar essa desilusão espiritual, que é o sentimento, aquele sentimento que brota, sentimento de decepção que brota lá no seu ser, tá? Ele fala, ela pode, então, a desilusão, ela pode ser uma oportunidade de purificação e superação. Então, para que você entre na frequência, essa desilusão, fez com que você saísse da ilusão. Por que desilusão? Você ficou desiludido com aquela ilusão. Às vezes foi criada por você ou então pela Matrix. Por isso que quando uma pessoa desperta, pessoal, ela pode entrar nesse sentimento aqui, tá? E pode entrar, se ela não tiver orientação, ela pode ficar decepcionada com o mundo, ela pode entrar naquele, nada faz sentido aqui, tudo é ilusão, como diz lá em Eclesiastes, tudo é que é ilusão. Então, você não queira viver. Então, para que você não entre nesse sentimento negativo da desilusão, você tem que se apoiar na verdade. Então, aquele que desperta, ele tem que buscar a verdade, porque é o apoio dele de ele caminhar aqui. Se ele sai da desilusão, pessoal, e fica aí sem se apoiar na verdade, ele pode entrar um lado negativo da desilusão. Por isso que é muito cuidado, tá? O despertar para as pessoas. Ela tem que estar pessoas orientando, porque ela tem que se chegar à verdade, a essência da verdade. E é o que eu passo aqui. É uma coisa que eu prezo. Por isso que eu não me juntei, tá? A nenhum grupo religioso. Eu pego vários textos de muitos grupos religiosos aqui, tá? Aquilo que tem verdade. Mas eu sei que cada um tá no seu quadradinho, tá? Eu respeito cada um aí, tá? Principalmente no meio evangélico onde eu passei, eu respeito, mas eu sei que tem erro lá, eu só vou tirar a verdade. Os católicos também, eu sei que tem erro, eu só vou tirar a verdade. Os espíritas também tem erro lá, eu só vou tirar a verdade. Os grupos orientais do Oriente, tá? Aqueles grupos lá, budistas, eu só vou tirar dali a verdade. Só vou tirar a essência da. Porque é isso que interessa pra gente, tá? É tirar ali a essência da verdade. Não significa que a gente tem que aderir a essa forma lá de grupo que fizeram o religioso lá, tá? Não, não, a gente, por isso que aqui é livre, tá? Eu não tenho um grupo, mas eu declaro aqui que eu falo uma espiritualidade livre, tá, pessoal? Não é pegada a nenhum dogma, nenhuma religião, a nenhuma coisa assim, tá? A gente segue a intuição, segue a frequência, segue a conexão com a espiritualidade. Aqui é assim, tá? Por isso que tem pessoas que é nova aqui, desavisada, chega aqui no meu canal, fica perguntando aonde é o grupo, aonde é a igreja, aonde aonde é que você fica, tá? Tem muita gente aqui desavisada que fica perguntando isso, porque não entende ainda, tá? O que é espiritualidade, o que não entende. Eu tenho aqui vídeo explicando aqui, tá? Os vídeos que estão gravados, estou explicando tudo isso, tá, pessoal? Mas ele disse que é uma oportunidade, então. Essa desilusão que acontece, esse sentimento, é uma oportunidade de purificação do nosso espírito, né? E superação, para que nosso espírito supere e cresça e amadureça. Então, essas coisas vêm, não é por acaso, tá, pessoal? Às vezes acontecem essas coisas aqui para que a gente passe, para que nosso espírito cresça, tá? Nossa consciência, né?
Aí ele fala, a desilusão espiritual, ela surge quando nossa expectativa, muitas vezes idealizada, não se cumpre de forma que desejamos. Então, você cria, pessoal, uma expectativa aqui em coisas na ilusão. Então, você vai dizer, na hora que você cair na desilusão, você vai perceber que você estava iludido, tá? E é uma coisa que acontece com as pessoas que despertam a consciência, tá? Ela, quando desperta, ela começa a ver que ela estava iludida, tá? Aí começa a bater até esse sentimento, mas não caia nesse sentimento, tá? Você tem que entender, isso aconteceu porque eu estava, como é que se diz? Dormindo, tá? Tá tudo certo. Agora eu despertei, agora o que é que eu tenho que fazer? Agora ir buscar a verdade, né? Entrar na essência da verdade, na frequência e buscar o seu propósito de vida. Porque também, pessoal, isso acontece aqui no meio daquele que desperta, dos espiritualistas que desperta verdadeiramente. Porque ele desperta e ele não vai buscar o propósito de vida, a verdade que está na essência dele, para ele caminhar aqui, ele cai naquela que muitos falam da noite escura. Ele cai naquela desilusão que, tudo aqui é desilusão, meu Deus, não vou fazer nada. Não. Aí, então, você pode entrar numa negatividade aí, tá, pessoal? Então, a desilusão, se você não está se preparar para você buscar a verdade, tá? Porque quando você abre os olhos, você vê que você estava na ilusão. Você abriu os olhos para que você busque a verdade. Mas aí a pessoa não busca a verdade. Então, ela pode cair, ela não ter conhecimento, ela pode cair naquela desilusão negativa, tá? Que pode trazer resultados não bons, porque você entrou em uma frequência. Então, você foi aberta a sua visão, você saiu de lá, abriu os seus olhos para que você veja, para que você agora vá de encontro à verdade. Mas tem pessoas que não vão. Então, isso é um perigo, tá? Pessoas que despertaram, vocês aí espiritualistas, tá? Pessoas que estão despertando a consciência. É um perigo você não buscar o autoconhecimento, as coisas, para que você se conheça, começar a buscar conhecimentos espirituais, para que você entenda por que você está passando por aqui, tá? Então, ele diz que surge quando a gente cria expectativa, muitas vezes idealizada aqui nessa realidade, né? Que não se cumpre de forma como a gente deseja. Então, você é decepcionado. E existe várias formas, né, pessoal? A decepção que é espiritual, que é essa do despertar, a decepção de amigo, de familiar, a decepção do relacionamento, a decepção do emprego. Existem várias formas de como você olha essas coisas, tá? A decepção. Então, alguma vez, todas as pessoas aqui já experimentaram decepção, tá? Mas tem que expandir a consciência. Tá? Aí ele fala, porque se a pessoa, quando mais esperamos das coisas ou das pessoas, maior a chance de nós nos decepcionarmos. Então, quanto ele fala, porque se a pessoa, quanto mais esperarmos das coisas aqui dessa realidade e das pessoas daqui, né, que está aqui, quanto mais você espera alguma coisa, nossa, pessoal, é difícil, né? É difícil entender isso, mas isso acontece quando todo mundo uma vez está decepcionado, tá? Se decepcionou aqui, tá, pessoal? Então, quanto mais, ele fala, quanto mais esperamos das coisas aqui dessa realidade, ou das pessoas, maior, então, maior é a sua chance de você se decepcionar. E se você não tem ainda
um trabalho de autoconhecimento, uma expansão da consciência. Quando você se decepcionar, tá? A sua você vai sentir esse sentimento de decepção, tá? Você vai entrar e pode você entrar de uma forma negativa, de uma forma que você não está entendendo que aquilo pode ser uma oportunidade para eu crescer e superar aquilo. Tem tantas pessoas, tá, pessoal? Até hoje passaram por decepção e até hoje ela está presa a esse sentimento, tá? É preciso buscar ajuda, tá, pessoal? Se você não consegue, se você não tem a consciência, não está evoluindo, não consegue lidar com aquelas emoções, energia, né? Porque sentimento é energia. Você sabe, né? A gente estuda aqui. Quem é assíduo aqui no meu canal sabe que todo sentimento, emoções, todos são energia. Então, sua consciência não está sabendo lidar, você tem que procurar uma pessoa que tem experiência, um terapeuta, sabe, um psicólogo, um psicanalista, pessoas que vai começar a ouvir, entender para começar a elaborar esse tipo de sentimento de energia. Porque, pessoal, a gente está lidando com gente, a gente pode ser decepcionado, tá? Existem várias formas de decepção. Uma é essa, né? É através das pessoas. Agora, a gente está sendo decepcionado a todo tempo aqui nessa realidade. Por exemplo, eu pergunto: você está decepcionado com a política? Você está decepcionado com o mundo, com as pessoas? Você entende, pessoal? No tempo onde a gente corre, tá? A gente está experimentando esse sentimento, mas como é que você está lidando com esses tipos de decepção? Essa é a pergunta, tá? Se você não consegue, eu não estou conseguindo lidar, irmão. Então, procure ajuda. Eu estou aqui também para lhe ajudar, tá? Você tem que procurar ajuda, pessoal, porque para não entrar na parte negativa que esse sentimento de decepção traz, tá? Mas eu coloquei a pergunta: por que é importante passar por esse sentimento de decepção? Por que é importante? Porque faz a gente evoluir, crescer, tá? Quando você sai da desilusão, sai da ilusão, porque a desilusão é você sair da ilusão. Então, espiritualmente, quando você sai da Matrix, é importante você sair, tá? É importante você passar por esse sentimento, porque vai fazer você crescer espiritualmente, tá? Então, maior é a chance de você se decepcionar. Aí o que é que ele fala mais? Ele fala: a raiz da palavra desilusão vem do latim desillusio, desillusio, que significa ficar sem esperança, deixar de acreditar ou de crer, ou entrar na descrença. Então, você vai ficar sem esperança. Você sai da ilusão porque muita gente cria a sua esperança em cima dessa ilusão da Matrix. Ela vai se decepcionar, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu tenho que falar isso aqui, tá? Porque para que você, principalmente a gente que é desperto, né, pessoal? Entenda aonde que a gente tem que se apoiar. Porque aqui o mundo é ilusão. Quem é desperto percebe isso. Mas e agora, pessoal? A gente está aqui nesse mundo, mas qual é a motivação que a gente vai colocar? Qual é a esperança? Qual é a crença? O que, que a gente vai acreditar? Ou a gente vai entrar na descrença? Vai falar que Jesus não existe, igual a muitos aí. Deus não existe. É? Então, talvez essas pessoas entraram nessa descrença por causa disso, pessoal. Porque ela disse que está vendo muitas coisas erradas, tá? Então está desiludida. Então, uma pessoa que entra a dizer que Deus não existe, então, ela está nesse sentimento de desilusão, pessoal. Ela entrou nesse sentimento. Ela está decepcionada com tudo, com o mundo, com as pessoas. Então, ela entrou nesse. Perdeu a esperança, né? Deixou de acreditar
e de crer, né, em Deus e entrou na descrença. Então, tá, começa a vir aqui para a rede social e dizer que Deus não existe, que é isso, e aí quer provar que Deus não existe. Teve até o que quer provar que Deus não existe, tá? Nossa, pessoal, eu sinto muito, tá? Eu tô dando risada aqui, mas é sério, pessoal. Uma pessoa dessa está nesse sentimento. É preciso trabalhar aí, tá? O íntimo dela, trabalhar, né? Ela tá decepcionada, eu sei, você tá decepcionada, mas existe uma verdade, existe uma energia, existe uma verdade que você tem que buscar, tá? Eu sei que você está decepcionado com o mundo, com os políticos, com tudo aqui, ou alguém decepcionou você amorosamente, alguma coisa aconteceu na sua vida que você entrou nessa desesperança. Ele diz que significa sem esperança, né? Desesperança. Deixar de acreditar e de crer em Deus, né? E descrença, entrou na descrença. Então, isso significa a palavra desilusão, pessoal. Mas é importante, é importante a gente passar por esse sentimento de decepção, pessoal. É importante, tá? Para fazer com que a gente vá para a verdade. Porque se você não sai da ilusão, você fica na ilusão, você não vai de encontro à verdade. Você fica aí iludido. Tem gente até que gosta da ilusão, ou a ilusão é boa. Então, se você tirar uma pessoa dessa, despertar, essa pessoa não gosta, tá? Por isso que tem muitos aqui que não gostam do meu vídeo. Eu estou fazendo, levando a consciência dela a sair dessa ilusão. E ela gosta. Então, talvez ela fique até retada comigo, querendo me dar um murro na cara. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Mas é isso, é porque tá ali querendo tirar daquela ilusão que ela quer acreditar naquilo. Então, por exemplo, mesmo, eu bato aqui contra o grupo religioso, a matriz religiosa. Uma pessoa que tá lá, gosta lá do pastor dela, gosta de ficar. Aí eu chego aqui e começo a provar na Bíblia coisas aqui, eu começo. Então, isso para ela é um tapa na cara dela. Ela, nossa, me enganaram. Nossa, então, isso pode trazer um sentimento, tá, pessoal? Então, mas é para você se apoiar na verdade. Eu tô tirando você dessa, para você vir para a verdade, sair da ilusão. Entende, pessoal? Não é por mal não, tá? Não queira bater em mim não. Aí, o que é que ele fala mais, pessoal? Ele fala, quando estamos mergulhados, então, quando uma pessoa está mergulhada na ilusão, é, quando o sentimento de desilusão é maior, então ela está mergulhada e aquele sentimento de ilusão é maior, a pessoa está ali presa. Ela está colocando todo o coração, acreditando naquilo. Aí vem uma pessoa, vem eu aqui, eu falo, mostra que o grupo dela, a coisa falou coisa errada. Então, se ela assiste meu vídeo, isso é um tapa na cara dela. Então, você acha, ela está acreditando ali. Então, quanto maior, ele fala, quanto maior, quanto o sentimento de desilusão é maior, pode levar essa pessoa a tristeza, frustração, raiva, remorso, sentimento de humilhação e de fracasso, ou até mesmo desconforto físico, como dores no corpo, falta de ar e entre outros sintomas. Então, pode até atingir o físico, pessoal. Porque quanto maior a pessoa acreditava naquela, estava mergulhado na ilusão, então quando você tira, pode ser um tapa na cara. Essa pessoa, então, ela tem que despertar e vir para a verdade. Porque o que vai dar força a alimentar ela é a essência da verdade, tá? Vai alimentar o ser dela, porque o ser dela está mergulhado aqui na ilusão, no ego dela, ele está mergulhado. Então, quando ela tira a pessoa de lá, pessoal,
A pessoa descobre, pô, então aqui é ilusão. E agora, o que é que eu faço aqui? É por isso que você que despertou, você tem que buscar o seu sentido de vida, que é o seu propósito, a sua missão aqui. Você tem que estar nessa missão de vida. Porque se você desperta e não descobre, não entra na sua missão de vida, você pode cair nesse sentimento que ele fala aqui, de tristeza. Então, essa tristeza pode levar até a depressão, tá? Frustração, raiva. Então, você fica com raiva, remorso, sentimento de humilhação, parecendo que, nossa, me enganaram, me humilharam. E de fracasso, parece que não tem desconforto, e aí pode causar desconforto físico no corpo, pode até dar falta de ar, e outros sintomas que acontecem no nosso corpo. Então, pessoal, por isso que tem que cuidar, tá? Eu estou ouvindo falar esse tema de hoje, desilusão, porque a desilusão é importante a gente passar, porque a gente tem que sair do engano, da ilusão, porque senão a gente não vai se firmar na verdade. E a gente tem que se firmar na verdade. Foi por isso que foi duro, tá? Cristo falando, se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente será livre. Livre dessa ilusão aí. E para você, ele quer que você seja livre dessa ilusão, para você se firmar na verdade. Tá? Então, todos aqueles que são chamados por Deus desperto, é para que ele venha para a verdade. Tá? Você tem que colocar isso, tá? Porque senão você cai em outra ilusão. Você sai de uma ilusão e entra em outra. Tá? Então, você saiu da ilusão para se firmar na verdade. Tá? Tem muitos aí despertando, saindo de uma ilusão e entrando em outra ilusão. A ilusão da Matrix aqui, espiritualista. Tá? Que não é uma energia, uma evolução para o espírito. Ela fica ali se iludindo, pessoas colocando coisas que ela não tem que fazer, adorar seres que ela não tem que adorar, nenhum ser, só adorar Deus. A Bíblia ensina isso. Então, existe essa ilusão. Então, ela sai de uma ilusão, ela pensa que saiu de uma ilusão, aí entrou em outra. Talvez a decepção dessas pessoas seja maior quando ela descobrir que ela está em um grupo pensando que estava levando ela à verdade e é engano. No meio espiritualista, tá? Tem acontecido isso. Teve uma pessoa que mesmo estava assim. Ela disse que passou por vários conceitos aí espiritualista aí, religioso, fez curso e tudo, tá? De muitas coisas aí, mas não encontrou, tá? A missão de vida, o que é que ela veio fazer aqui, não encontrou a verdade. Por quê? Esses espiritualistas estão fazendo igual esses pastores. Estão querendo que as pessoas vão para o lugar que eu vou lhe mostrar. Faça o curso aqui. Não é assim. A verdade está dentro da pessoa. A conexão tem que ser dentro. É a consciência dela. Por isso que eu não tenho grupo aqui, tá, pessoal? Se eu for juntar com algumas pessoas para conhecer, bater um papo, mas nada para fazer com que venha aqui a dimensão aqui espiritual. Você. Então, teve uma pessoa no meu canal assim, tá? Não sei se ela tá ainda aí, mas eu creio que ela esteja aí, porque ela já foi em vários grupos e aqui que ela encontrou aquele entendimento das coisas, tá? Eu espero que ela esteja aí firme, tá? Escutando aí essas coisas. Então, ela estava assim, desiludida. Ela pensou, despertei, aí foi buscando aí essas coisas, né? Desses espiritualistas aí, tá? Que muitos aí tá trazendo engano, né? Até adorando seres aí que seres estranhos, tá? Seres que não, a nossa adoração a gente tem que dar a Deus, nosso amor, é a única que a gente tem que dar. E Deus está na sua consciência, não é nada fora. Então, todos esses seres que estão fora buscando
que você adore ele, é uma mentira, é um engano que você está caindo, tá? Para deixar bem claro aqui, tá? Porque tem muitos desses aí no meio. Então, uma pessoa dessa aí, depois, quando descobrir isso, poxa, eu pensei que eu estava buscando a verdade, eu pensei que eu saí da Matrix, mas eu caí na Matrix religiosa espiritualista, tá? E isso pode ser uma dupla decepção, tá? Porque você saiu da desilusão, a desilusão chegou para que tirasse você da ilusão, tá? Mostrasse, abrisse o véu, para que você se firmasse na verdade, tá? Mas aí vem esses daí, tá? Que são trabalhados pela matriz para tirar você da verdade, tá? Tem até no meio espiritualista. Não dizer a verdade que tá na consciência da pessoa, tá? Aí ele fala, vai ter vários sintomas aqui, né? Por isso, ele fala, por isso, mesmo que não pareça, pela dor que causa a desilusão, é bom. Então, que negócio é bom quando você entende, tá? Quando você não entende, esse sentimento não é bom, tá, pessoal? Mas você vai passar aquilo ali no momento não é bom, mas vai trazer um resultado de que você está saindo do engano, pessoal. Está mostrando a você como a vida é, tá? Seja no relacionamento, na espiritualidade, na familiar, com um amigo. Se você sofreu alguma decepção, vai mostrar a verdade para você, tá? A gente tem que passar. Todo mundo já passou por uma decepção na vida, tá? Se não passou, vai passar. Aí ele fala, desiludir-se e sair da ilusão de uma visão distorcida ou equivocada acerca de alguém ou de algo. Então, ele está falando que é bom porque você vai ser desiludido, você não vai estar na ilusão. Você vai sair da ilusão de uma visão distorcida e equivocada acerca de alguém, então, de você estava acreditando em alguém, ou de algo, né, da matrix, da espiritual, você está acreditando aí em política, não sei o que, você está... Então, isso você vai despertar para isso, tá? Aí ele fala, de alguma circunstância, então, de alguma circunstância que aconteça na sua vida. Aí ele fala, portanto, a desilusão é benéfica. Então, por isso que, qual é a minha pergunta lá, pessoal, que eu coloquei lá? E por que é importante passar por esse sentimento de decepção? Por quê? Porque você não fica mais iludido, sai da ilusão, você sai daquela visão distorcida, né, criada pela matriz, né? E ele fala que possa ser alguém ou algo, ou alguma circunstância. Então você sai dessa ilusão e fala, portanto, a desilusão é benéfica. Então, por isso que ela é benéfica para o nosso crescimento espiritual. Ele fala, apesar dos dissabores, porque na hora que você está passando por aquele... É um dissabor, tá, pessoal? Uma decepção, uma pessoa decepciona você, não é fácil, tá? Mas o quê? É bom para que você caia na real. Caia na real. Você tem que viver aqui na real. Você tem que ver a realidade como é. Não fique criando fantasia aí, tá? Nessa ilusão. Não crie. Você tem uma missão aqui. Você tem que cumprir essa missão. É para isso que você está aqui. Mas você gosta de ser iludido por essa matrix. A maioria das pessoas gosta da ilusão. Aí, por exemplo, carnaval mesmo. Carnaval é ilusão. Tem pessoas que gostam dessa ilusão, pessoal. Você fala com ela, diz para ela, não, que negócio, nada disso. Eu vou para carnaval, irmão. Então, é a decisão dela. Ela gosta de, mas você que está saindo, você vai perceber, nossa, que ilusão eu estava, meu Deus. Mas agora, com o entendimento,
por você apoiando na verdade, você tem motivação para seguir aqui. Porque às vezes você sai aqui da ilusão, você tem que. Qual é o que, por que me despertou? Por que me tirou da ilusão? Agora, o que é que eu faço? Então, você tem que buscar o seu objetivo de vida. Tá? Aí ele fala, é benéfica apesar do dissabor que inicialmente pode causar. Então, apesar do dissabor inicial, né, que acontece na vida, ele fala, que pode causar com o tempo com o tempo e amadurecimento, a desilusão passa até ser bem-vinda, pois indica um crescimento interior. Então, ele diz com o tempo, né? O tempo cura tudo, né, pessoal? O tempo cura todas as coisas. Então, com o tempo e o amadurecimento, então, que você vai crescendo espiritualmente, pegando conhecimento das coisas, tá? Ele fala que essa desilusão passa até ser bem-vinda. Então, passa a ser uma coisa até boa para você. Pois indica um crescimento interior, indica que você cresceu. Você passou por aquela fase, aquela desilusão. Tá? Não é fácil, tá, pessoal? Eu tô falando assim, mas não é fácil, tá? Quem já foi iludido, eu quando fui muito iludido, tá? Por isso que a gente tem que se firmar, né? Pra gente não ser iludido por nenhum grupo agora, por ninguém, tá? Por causa disso. Então, como é que você não vai ser iludido mais? Quando você se apoiar na verdade que está dentro de você. A verdade, a sua missão de vida, o que você veio fazer. Aí você não vai ser mais iludido. Então, você se torna um escolhido, tá? O escolhido é isso. É aquele que está na missão dele, tá? Cumprindo a missão dele. Ele é um escolhido. Então, por isso que ele diz, os escolhidos não vai ser enganado. Vai tentar enganar, mas não vai conseguir, tá? Aí ele fala, pessoal, assim a desilusão é vista, visitada, assim a desilusão é visita da verdade. Então, é uma visita da verdade. A desilusão é quando a verdade chega, tira você da ilusão, abrindo uma porta para alargar sua visão, para não se deixar levar pela ilusão ou mentir para si mesmo, ou interromper as mentiras ali. Então, essa desilusão é quando a verdade visita a sua consciência. Então, a verdade visita a sua... Tira você dessa ilusão. A sua condenação não é fácil, né, pessoal? Por isso que a verdade não é fácil, tá? Receber, tá? Eu entendo aqui as pessoas que ficam lutando aqui, tá? Contra a verdade. Eu sei porque ela já colocou coisas da ilusão como verdade. Ela tá sendo... Então, para ela saber disso, pessoal, é duro para essa pessoa. Mas é importante que aconteça isso, tá? Que ela passe por essa decepção. É importante para que ela se apoie verdadeiramente na verdade. É importante, foi por isso que eu coloquei lá a pergunta, né? Aí ele disse, abre a porta para alargar a sua visão, para se não deixar levar para a ilusão ou mentir para si mesmo. Então, a pior mentira é quando você está querendo se enganar, né, pessoal? Você já percebeu que aquilo ali não tem verdade e você está querendo se apoiar. Então, você está enganando a si mesmo, tá? Essa é a pior mentira, tá, pessoal? Você já percebeu, sua consciência percebeu, não tem verdade. Mas você está no grupo, mas você está por causa de orgulho, por causa de... Então, essa é a pior mentira. Aí ele fala, ou interromper as mentiras alheias. Então, você interromper essa mentira alheia que vem para você. Então, só vai interromper se essa desilusão, né, que é visitada pela verdade, tirar você dessa ilusão, tá?
Entendeu, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Ele diz, por isso a desilusão vem de perder, vem do poder da ilusão. Ou seja, você está aos poucos se aproximando da verdade. Então, a desilusão vem quando você perde a ilusão, ou seja, você está se aproximando, né? Aos poucos está se aproximando da verdade. Então, você está saindo dessa ilusão. Então, a desilusão está chegando para você, tá? Mas ela pode se tornar uma coisa benéfica se você começar a ter um crescimento interior espiritual. Você ia para amadurecer. Se você não está buscando a verdade, não tem ainda expansão da consciência para entender essa desilusão. Então, pode se tornar uma coisa negativa, tá? Uma coisa negativa para você, esse sentimento de decepção, tá? Mas é importante a consciência passar. Tem que ser decepção para você se apoiar na verdade. Não é ruim, tá, pessoal? Por isso que o despertar parece que é uma coisa ruim quando a gente desperta, né? Percebe que está sendo enganado, muita coisa aqui. A gente foi. Nossa, então, a gente fica assim meio. Né? No começo, pessoal, quando eu despertei, foi assim, tá? Mas eu tive que buscar esse coisa para entender por que Deus me permitiu eu estar na ilusão, depois me tirar dessa ilusão. Para a gente entender, tá? A gente entender isso, tá, pessoal? Entende? Aí o que é que ele fala? Você está se aproximando da verdade. Aí ele fala, mas não qualquer verdade. É a sua verdade, pois ela é individual. Então, não é qualquer verdade, tá, pessoal? É aquela verdade que Deus colocou no seu coração. O propósito da sua vida é aonde você tem que se firmar. Quando você sai sai da ilusão, tá? A desilusão chega para você, então você tem que se apoiar na verdade, em sua verdade, pois ela é individual. Então, por que ela é individual? Porque cada um tem a sua propósito de vida aqui. Você tem um propósito de vida diferente do meu, tá? Então, você tem que se apoiar nessa verdade, porque é ela que vai lhe dar força, esperança para você caminhar nessa realidade. É a sua missão. Porque a gente só está nessa realidade por causa da nossa missão, pessoal. Deus só está mantendo a gente vivo, a espiritualidade está com anjos, os mentores, livrando a gente do mal, porque ele quer que a gente faça um propósito aqui, tá? Mas o que é que acontece? As pessoas se desviam do propósito que ele veio fazer. Então, aí quando essa desilusão vem, ele cai nessa desilusão uma negatividade muito grande. Tem pessoas que é assim, pessoal. Porque você tem que sair da ilusão, mas você se apoiar na verdade que está dentro de você, que essa verdade é individual para você, é o seu propósito de vida. Aí ele fala, a verdade é uma das maiores buscas de cada um de nós, pois ela se vincula à nossa essência, ao que somos, ao qual o nosso papel neste mundo. Então, aí você vai se ligar a essa verdade, porque é o que você é a sua essência, e qual é o seu papel nesse mundo? Qual é a sua missão? Você tem um papel para fazer aqui. Então, quando você desperta, você tem que entrar nessa missão. Porque senão você fica aí sem motivação nenhuma, sem esperança. Pode entrar na descrença. Ficar olhando aí para a ilusão do mundo, você pode cair nessa desilusão negativa. Ela não vai se tornar uma coisa benéfica de você ver as coisas como ela é. Pode ser até uma coisa mal para você. O despertar para você não vai ser bom. Se você
entra nessa frequência, tá, pessoal? Então, pessoal, 55 minutos, eu vou parar aqui, tá? Parei aqui que somos o qual o nosso papel neste mundo. Então, buscar aquele propósito que é o nosso papel que a gente veio fazer aqui nesse mundo, tá, pessoal? Então, aqui, segunda parte, marquei aqui. Eu vou ali fazer uma merendinha. Daqui a pouco eu volto para a gente continuar, tá? Esse estudo aqui sobre a desilusão, tá, pessoal? Tá interessante, né? Vocês estão apegando aí as coisas, né? Então, segunda parte aqui. Aí eu vou continuar no próximo bloco, tá? Até a segunda parte.